coisas, tudo no mundo ultimamente está correndo muito rápido, a evolução da tecnologia está muito rápida, a gente está evoluindo as coisas muito rápido, descoberta de novos materiais, descoberta de novos processos de fabricação, e os livros e bibliografia que a gente tem ultimamente estão desatualizados. Aqui eles parecem estar meio distantes, nem sempre eles sabem do que você está falando, tem um problema de comunicação, que é uma barreira muito grande aqui. E isso é um grande problema, que você está tentando mostrar um projeto que às vezes parece que eles não entendem tão bem quanto os seus colegas, e você precisa que eles estejam lá para ajudar no acompanhamento. E se eles não criticam, não tem como você crescer. Eu acho que a diferença é o tipo de informação que o aluno quer e o tipo de informação que o professor quer. Porque, apesar de terem muito acesso à informação e conhecimento, às vezes o conhecimento relacionado a um projeto que ele está fazendo, que ele precisa buscar, ele não vai buscar. Então tem um pouco essa imaturidade que que acompanha o aluno, porque ele vem de um processo de aula quadradinho, né? Aqui ele deixa de ser um ator passivo e passa a ser ativo. E ele demora a se transformar num ser ativo. Quando ele vem se transformar num ser ativo, ele já está se formando. Você vê gente muito talentosa, você vê gente que realmente pode aprender, você vê também professores com muito conhecimento, mas de alguma forma isso não está sendo passado e os alunos não perdem o interesse muito rápido e acaba que ninguém quer fazer nada. Como aluno, tem todas as reclamações de aluno, você tem todas as imaturidades de aluno. Hoje, olhando para trás, como eu era como aluno, eu percebo, não entendia nada, era xarope, minha visão daquilo era equivocada, focava em criticar um ou outro professor em vez de prestar atenção na matéria e de fato entender a matéria, em vez de se colocar no papel do professor e entender as dificuldades dele, as imitações, enfim, tudo aquilo. Para o aluno imaturo, isso é muito difícil, porque a gente tem um grupo de alunos que ele era o melhorzinho da sala dele, depois ele passou no vestibular da UNB, que não é fácil, aí ele chega aqui querendo que o professor dê as respostas prontas, de apostila, né? E que o professor saiba tudo. O processo de maturação de muitas pessoas não chega dentro desse departamento, porque eu percebo que eu vou falar, depois vocês editam se vocês quiserem. Às vezes eu percebo que o professor trata a gente, como a gente é um curso pequeno e muito família, às vezes eu acho que o professor trata a gente muito como criança, sabe? E passa muita mão na cabeça mesmo. Tem uma certa desvantagem que fica uma coisa talvez pessoal demais. Eu sinto falta, pelo menos sentia falta, né? Agora não tanto, mas de uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais imparcial, assim, né? Porque pelo menos o que eu percebia era que muitos professores tinham medo de dar notas baixas ou de falar realmente, sabe, criticar os trabalhos de forma construtiva ou não. Quase sempre era, não, tá ótimo porque o seu desempenho ao longo da matéria foi bom. Eu sei que tem um potencial muito grande aqui e eu acho que ele não é cobrado do aluno. Porque você pode fazer qualquer merda, você pode fazer um trabalho na noite anterior e você vai ganhar uma boa nota, provavelmente. Mas eu acho que muito tem, talvez por uma falta de interesse mesmo, de saber da crítica, ou de metodologia mesmo, de pedagogia, não sei, sabe, de como dar essa crítica, de como estimular isso e de como cobrar mesmo, porque eu acho que até quando você fala muito da parte gráfica, ou parte de produto, tem muito de subjetivo, né? Quando você fala do design, assim, tem uma questão um pouco subjetiva do tá bom, não tá bonito, não tá assim, sei lá. E eu acho que os professores ficam um pouco sem argumento em alguns momentos para refletir isso. Só que é meio ruim pra gente, porque aí a gente fica também sem argumento para justificar, ou qualquer argumento acaba sendo válido para justificar o ruído.
muitas coisas são ditas às vezes de um modo com cuidados para não ferir pessoas ou para não criar um tipo de relacionamento ou um tipo de atrito indevido dentro da sala de aula. E acho que cabe ao grupo fazerem ações, estarem disponíveis, estarem motivados para fazerem ações para superar essa dificuldade. Se o professor, acho que for responsável, se sentir responsável e assumir esse compromisso, ele ganha a liberdade criativa, ele faz o design da disciplina, ele vai pensar, ele tem que projetar aquilo pensando qual é a melhor maneira de eu levar isso para o cara, o que realmente é pertinente para ele, qual é a mentalidade do cara, qual é a linguagem que ele vai entender. Então, eu acho que existe uma falha na nossa formação, que nós somos designers, assim como vocês, né? Só que a gente não estudou pedagogia, a gente não teve formação para se transformar em professor. E eu vejo que isso é muito mais um aprendizado que a gente vai adquirindo, uma experiência que ocorre a cada disciplina. E o mais interessante é que cada turma reage de um jeito. Então, eu já tive turmas excelentes, com respostas excelentes, e tive turma que o resultado não foi bom, não foi satisfatório, e eu usei mais ou menos, praticamente o mesmo método, o mesmo estilo. Aí eu fico com algumas dúvidas. Então, se as pessoas mudaram, por que a minha disciplina tem que ser a mesma do semestre passado? Não tem como. Eu tenho alunos diferentes em sala de aula. E eu tenho que ver o que esse aluno está querendo. O que ele está pedindo para mim? Ele não está pedindo para eu chegar lá na frente da aula. Ele está pedindo, na verdade, ele está pedindo para eu mostrar para ele como ele tem que trabalhar. Porque eu acho que uma disciplina que se mantém igual há anos, alguma coisa está errada. Não é porque ela está funcionando, é porque alguma coisa está errada. Acho que a composição da turma, feita pela variabilidade dos alunos ou diversidade dos alunos, conduzem para um tipo de plataforma, digamos assim, que merece sempre, ou todo semestre, no início de cada turma, uma revisão do método, de modo a melhor adaptar aquele grupo, visando melhores resultados para ambos os lados, tanto o aproveitamento dos alunos como a atuação do professor. Eu vou para uma aula e eu classifico ela em boa ou ruim. Se eu sento na sala de aula e eu passo o tempo inteiro e eu penso, poxa, eu podia ter feito uma pesquisa no Google e descoberto tanto ou mais do que eu descobri nessa aula. E se a resposta foi sim, eu poderia ter aprendido mais em casa no Google se eu tivesse passado o mesmo tempo sozinha, eu acho que a aula foi ruim, obviamente. A outra questão é não a quantidade de informação, e sim a qualidade de informação. Então, hoje eu vejo alunos que têm muito acesso, muito mais acesso, mas muito mais acesso do que eu tinha quando era aluno. Mas, ao mesmo tempo, o que os alunos fazem com as informações que eles têm é muito pouco. E poucas vezes a gente vê essas informações aparecerem nos projetos. Olha, o que eu mais queria dos meus alunos de graduação era interesse em buscar e ir atrás de conhecimento e informação, porque apesar de vocês terem muito acesso à informação e conhecimento, às vezes o conhecimento relacionado a um projeto que ele está fazendo e que ele precisa buscar, ele não vai buscar. No entanto, quando você entra, que você tem que executar projeto, eu não tinha consciência do que era necessário, então eu não percebia como eu não sabia o que precisava, eu não sabia se o professor tinha, eu não percebia uma diferença de potencial, assim. Agora, quando você, nessa necessidade, ali no meio do curso, necessidade de começar a implementar as coisas, você começa a correr atrás, começa a juntar as peças, pensar processos gráficos, como reproduzir isso no computador, quais ferramentas usar para resolver o problema.
você vai se desenvolvendo, ficou nítido que os professores estavam, assim, eles não sabiam mexer nas ferramentas atuais, não sabiam de tendências do mercado, etc. A experiência, toda a experiência de biblioteca que o professor tem, junto com o conhecimento que o aluno está trazendo de uma coisa mais contemporânea, pode casar legal, assim, para criar uma rede de conhecimento forte, entendeu? Bom, sobre a relação entre professor e aluno nessa troca de conhecimento, primeiro, não há, como eu falei, não é tanto ou um ou outro. Apesar de terem papéis diferentes, ambos compõem um mesmo corpo. Enquanto conjunto, eles são um só organismo. E a troca ali é fundamental para que o organismo seja saudável e integral. Eu acho que o nosso curso sofre em termos de tempo, de alunos e de professores. Por mais que os professores possam dizer que estão abertos e eles acham que estão abertos, é muito difícil você ouvir e pensar, eu tenho que mudar em cima disso, porque a mudança exige um grande dispêndio de energia, de tempo, e que acaba sendo mais fácil continuar como está do que ver essa mudança. A gente tem que orientar um número de alunos de PIBIC, a gente tem que ministrar disciplinas, um mínimo de créditos, que eu acredito que sejam 8 créditos por semestre. Tem que orientar mestrado, doutorado, e a gente tem que publicar livro, ou artigo, ou capítulo de livro. O professor tem que cumprir isso, além de tudo isso que ele faz, ele ainda tem que fazer tudo isso, né, para justificar as 40 horas semanais que esse professor trabalha. A gente tem um volume burocrático muito grande na universidade. Os alunos geram um volume burocrático, né? O Ciência Sem Fronteira me gera um volume burocrático sem noção. Eu perco mais tempo preenchendo o papel do Ciência Sem Fronteira do que preparando a minha aula, né? Então, você tem esse aumento de volume burocrático, você tem um aumento de exigências de preenchimentos, né? E aí a aula, né, que é onde a mágica acontece, ela vai perdendo o brilho, porque você chega lá, você já foi derrotado pelo dia, né? Você já fez os seus 100 metros rasos com obstáculo, né? E eu que dou aula às 4 da tarde, imagino que já não aconteceu das 8 da manhã até as 4 da tarde no meu dia. Então, quando o aluno às vezes dá essa opinião e não tem um retorno, é porque o professor às vezes ele ouviu e falou, tá, mas eu não posso fazer nada sobre isso agora. E se eles realmente não estão fazendo algo a respeito, eles deveriam abrir um pouco a mente, porque às vezes eu acho que eles sentem um pouco de resistência, porque muitas das reclamações têm a ver com dinheiro e infraestrutura. Tem alunos que falam de um jeito errado, né? Professor é sensível, né? Professor é egocêntrico, se não fosse não ia estar dando aula, né? A gente dá aula para aparecer também. Tô brincando, só para descontrair. Não, mas por outro lado, é que às vezes o aluno não vê, ele não fala, né? Ou ele acha que não adianta ele falar, né? Mas ele não vê a mudança que ele está provocando no professor, e o professor não vê a mudança que ele está provocando no aluno. Se ele mostra pra mim, se ele fala isso pra mim, fica mais fácil. Agora eu tenho que permitir que ele fale isso pra mim, porque se eu não permitir, ele também não vai falar. Eu quero alunos em sala de aula que virem pra mim e falem assim, professora, esse conteúdo vai servir pra quê? E aí eu tenho que ter uma resposta. Por mais que essa pergunta doa, né, que ela dói, você ouvir um aluno virar pra você e falar assim, mas você tá ensinando isso pra quê? O que você quer ensinar com isso? É uma pergunta difícil de responder, extremamente difícil, e dói, porque você fala, pô, mas eu sou professor e ele é aluno, como assim ele está me perguntando isso? Eu tinha que ter essa resposta na ponta da língua, né? Hierarquicamente, ele está um degrau acima. Mas, se não é uma hierarquia de subjugação, o cara que está em cima, ele também tem que empoderar o cara que está embaixo. Não é eu estou aqui, você fica aí. Me dá coisas aí, não me desrespeita, os dois são organismos dentro de uma união, dentro de uma unidade, os dois são fundamentais, só que um talvez possa contribuir um pouco mais e seja responsável pelos que não têm tanta bagagem quanto do que os que têm menos bagagem. As novas ideias, novas oportunidades com a bagagem de experiência que o professor tem,
a gente pode construir uma disciplina mais fortificada. Eu acho que essa mudança pode começar agora. Meu conselho para os novos estudantes, né, para os estudantes que estão entrando agora, é primeiro para aproveitarem muito o que a universidade tem a oferecer. Assim, acho que estágio é bom, coisas que vêm por fora é boa assim também. Traga argumentos e coisas novas com base em informação verídica, assim, traga um livro, traga um artigo. Mas você tem que dar prioridade em algumas coisas, né? E eu acho que é um momento, principalmente se você acabou de entrar, sabe? Você está com mais tempo disponível, não está ainda com essa necessidade de sair para o mercado de trabalho, você aproveitar o que o curso tem a oferecer e poder se engajar mais nisso. Coisas que vão gerar realmente discussão para realmente ser implementada a ideia ou a tentativa e venha com respeito. Respeito ao feedback que o professor pode ter e que o outro aluno também possa ter. Porque, assim, não existe certo e errado, principalmente no design. Então, propor, sabe, tá faltando coisa, estou sentindo falta de conhecimento em tal área, correr atrás, propor encontrar com os alunos, propor encontrar com os professores, discutir sobre isso, criar eventos, enfim, que seja. Então, se o professor está ali na sala de aula dando uma aula de introdução ao design, por exemplo, que é a disciplina básica lá do primeiro semestre, se por acaso eu conhecesse um pouquinho mais dele, soubesse, olha, ele já fez um projeto que tinha determinada coisa que é do meu interesse, então eu vou lá, vou conversar com ele, de repente, juntos a gente monta um grupo de pesquisa, aí tem mais alunos que estão interessados. Então, se você tem uma ideia ou uma proposta, procure o professor. A universidade é um lugar para a gente construir e melhorar e crescer. Cara, para os professores eu daria o conselho, principalmente de critique, fale de verdade sobre o projeto. Ele tem que ser, não pode mais passar a mão na nossa cabeça não, porque se passar, a gente não vai se esforçar. Tem que fazer ralar mesmo, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar, é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai se desenvolver. Eu posso ter tirado excesso, mas por quê? O meu processo dentro disso é o que valeu a pena, mas então o que eu poderia ter melhorado em tais e tais termos é uma coisa que falta muito. Legitimamente quer dar, você tem que ter para dar. Então você se desenvolve, você se esforça para entender qual é a mentalidade do cara, qual é o problema dele, o que ele precisa, o que você tem usado no seu cotidiano profissional que de fato você quer levar para o cara aprender aquilo. Vamos expor todos os trabalhos de diplomação de tal a tal dia. Ou então nessa tarde de 5 às 9, onde não só os alunos, quanto os alunos que fizeram os projetos, quanto os professores estão ali para tirar dúvidas e gerar discussão, sabe? Que legal, você fez esse projeto, interessante, por que você fez assim, o que ele é, como é que ele funciona. E aí você vê projetos que é muito bem conceituados, mas o resultado final não é muito bom. Outros projetos que têm um resultado ótimo, mas não teve desenvolvimento nenhum. Foi de repente ficou lindo porque a pessoa consegue fazer lindo. As duas coisas podem ser válidas. Eu não posso querer que todos desenvolvam a mesma coisa. Cada um tem que desenvolver um aspecto e eu tenho que alimentar isso e tentar suprimir ou diminuir as debilidades que cada um tenha para que eles sejam todos o mais integrais possível, mas que cada um ocupe o lugar que lhe é próprio segundo suas potencialidades. Tá lindo, tá ótimo, tá maravilhoso. E eu sei que não estava lindo, ótimo e maravilhoso. Eu sei que tinha muita coisa que poderia melhorar e o que eu queria ali era realmente ter esse feedback, assim. Eu acho que se a gente tivesse uma relação mais intensa com a universidade, a gente poderia ser um grupo melhor. Então, eu acho que o meu conselho é principalmente esse, de criticar e principalmente correr atrás do conhecimento que está faltando. Então, se os seus alunos estão falando de outras coisas, cobrando outras coisas, procurar aperfeiçoar mais do que livro, porque livro não é suficiente. Livro você tem uma teoria pronta e você não consegue aplicar. Mas se você fizer curso ou você entrar em discussões, entrar em outras situações assim, você começa a entender melhor. É o meu conselho.
Quando é um indivíduo tentando mudar já é um pouco mais fácil, mas mudar um coletivo é muito complicado. Mas eu acho totalmente possível. E devia começar o mais rápido possível.